Aula 1, figuras de linguagem. O que significa uma figura de linguagem? Ela é um recurso estilístico que possibilita trazer à construção um efeito de sentido renovado. Ele é um artifício da língua que serve para construir novas expressões, para construir novos textos em um sentido mais renovado, mais apurado. E elas se dividem em letra A, figuras de palavras, ou chamada de tropos, palavras. Letra B, figuras de pensamento. E letra C, figuras de construção ou sintaxe. Sintaxe significa a relação da palavra em uma frase. Tranquilo? Então, as figuras de linguagem, elas estão divididas nestas três dimensões. Elas subdividem-se em três níveis: figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Tranquilo? Então anota aí, porque eu já anotei aqui. Tá tudo anotado. Bola para frente e atrás. Vê, gente, vamos lá. Figuras de palavras. A primeira que nós iremos estudar se chama comparação. É realizada de forma explícita, ou seja, com o uso de conectivo comparativo, como, redundantemente, o como, tal qual, igual, assim como. Quando você pega uma palavra, quando você pega, aliás, uma expressão ou um termo, principalmente em romances ou em poesias, que tenha o como, tal qual, igual, assim como, ali você vai encontrar a figura de palavra chamada comparação. O que é comparação? É quando você vai fazer nexo ou fazer a ligação de um termo antecedente com um termo consequente. Quando você vai fazer a ligação ou nexo, repito, de um termo anterior com um termo posterior. Veja, minha irmã é bondosa como um anjo. Veja, a irmã, ela é comparada a um anjo. O anjo é uma figura angelical, é uma figura pura, é uma figura de proteção, como também de iluminação e paz. A segunda figura de palavra, segunda figura de linguagem, é a metáfora. Esta é bastante famosa e nós a conhecemos. É uma comparação subentendida e abreviada, associando ideias ou trabalhando a característica comum entre dois seres. É quando, basicamente, antes de colocar o exemplo, eu vou explicar para você. Quando você pega uma palavra, um termo no seu sentido objetivo e você absorve, aproveita os sentidos subjetivos deste termo, os sentidos subjetivos de um tal objeto, fazendo uma comparação subentendida com uma coisa. Exemplo: minha irmã é um anjo. Aqui eu não estou usando o conectivo como ou assim como, tal qual, que são conectivos de comparação. Aqui eu estou usando uma afirmação, tanto que eu usei o verbo ser, o er. Eu faço uma comparação subentendida. Eu não quero dizer que minha irmã, ela é um anjo plenamente, ela é um ser angelical, ela é um ser metafísico, é um ser que mora com Deus. Não, eu estou dizendo é um anjo num sentido subjetivo. Quais são os aspectos subjetivos que eu tiro da palavra anjo? Que ela é carinhosa, que ela representa a paz, que ela é de confiança, que ela é protetora, que ela é amável. O outro exemplo: toda profissão tem seus espinhos. Eu não estou dizendo que cada profissão você carrega espinhos explicitamente. Eu estou fazendo uma comparação subentendida e abreviada entre profissão e espinhos. O que significa, no sentido subjetivo, espinhos? Dificuldades, provações, defeitos, problemas, etc. O outro e último exemplo: Adélia se via enclausurada
numa teia de dúvidas. O que significa isso? A Déia está enclausurada em uma teia, em uma montanha, em um local de forma explícita, clara? Não. Aqui o que houve foi uma comparação subentendida entre Adélia e teia de dúvidas. Ela está enclausurada em uma teia de dúvidas. Veja que é uma comparação. Aí o que é comparado aí? A Adélia, que está enclausurada em um local confinado, digamos assim, entre aspas, em uma teia de dúvidas. O que significa essa teia enclausurada em uma teia de dúvidas? É uma teia de interrogações. Significam questionamentos, interrogações, perguntas, coisas que ela precisa resolver. Beleza? Tranquilo? Sigamos adiante. A outra figura de linguagem é a metonímia, figura de palavra. É a utilização de uma palavra por outra. Memoriza isso, presta atenção aí. O que significa metonímia? Olha para cá, olha para cá. É a substituição ou a utilização de uma palavra por outra, porque mantém uma relação de proximidade. Contiguidade quer dizer proximidade, ou de sentido. Os casos mais comuns são esses. Quando se troca o autor pela obra, você já leu Camões? Quer dizer, você troca o autor é Camões, certo? Você poderia dizer de forma explícita, se você quisesse dizer isso de forma explícita, de forma objetiva, você teria usado o nome da obra, mas você não usa. Você já leu Camões, isso dá a entender que você já leu as obras principais de Camões, como os Lusíadas. O efeito pela causa, respeite minhas rugas. As rugas já indicam o quê? Um sinal ou um estado de velhice. Tá certo? Você poderia dizer respeite a minha velhice, não, mas você preferiu usar respeite minhas rugas. O instrumento pela pessoa, Júlio é um bom garfo. O bom garfo quer dizer que você troca, você usa o instrumento no lugar da pessoa. Um bom garfo quer dizer aquele que come bem e come muito. O continente pelo conteúdo, ele comeu 2 pratos. Aqui veja, é o continente, o prato é o continente, que está aqui é colocado no lugar do conteúdo, no lugar de comida. Você não come explicitamente 2 pratos, senão você pode morrer cortado. Você come 2 rodadas de alimento, arroz, feijão, carne, etc. O lugar pelo produto, ele gosta de um bom Havana, quando Havana indica aí o local onde se produzem os melhores charutos do planeta. Você usa o lugar para indicar o produto, que é o charuto. A parte pelo todo, não tinha teto, aquela família, quer dizer a casa, você usa a parte, que é o teto, no lugar do todo, no lugar da casa. O singular pelo plural, paulista, adora trabalhar, você poderia ter se referido aos paulistas, mas se refere o paulista, um termo no singular que se refere a todos os outros, a todos os paulistas. O indivíduo pela espécie ou classe, ele é um Judas. O Judas está no lugar, ele é colocado aí no lugar de uma espécie ou classe, significa traidor, uma pessoa infiel. A matéria pelo objeto, a porcelana chinesa é belíssima. Você prefere usar a matéria a usar o objeto. Você não está usando aqui um vaso ou um prato, de porcelana. Você usa a matéria no lugar do objeto. A marca pelo produto. O menino compre um pacote de Bombril.
O Bombril, você veja que aqui a gente vê a marca no lugar do produto. O Bombril quer dizer palha de aço e existem várias marcas de palha de aço. Fazer a barba com Gillette, no Gillette, né, você poderia ter usado o aparelho de barbear, mas você usa a marca Gillette, que é a marca do aparelho de barbear. Mascar um chiclete, você usa a marca, né? A marca chiclete, não está usando goma de mascar, beleza? Tranquilo? Sigamos aí para a próxima figura de linguagem. A quarta figura de linguagem é a catacrese. É uma metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou-se cotidiana, não representando mais assim um desvio. É aquela metáfora que já entrou em desuso e que já está incorporada ao idioma. Vejamos aqui uns exemplos e aí você vai lembrar juntamente comigo. Céu da boca. A boca tem céu? Não, mas isso foi colocado. Usou-se outra palavra para se identificar um órgão do corpo. Cabeça do prego. Prego tem cabeça? Bom, cabeça é, obviamente, que tem um ser humano ou um bicho. Asa da xícara, né? A asa da xícara, veja um termo, é obviamente usado no mundo das aves. Aliás, não usado no mundo das aves, não. É um termo que é propriamente usado para descrever uma ave. Dente de alho. O alho tem dente? Não, mas é semelhante a um dente, né? Quando você tira um alho para colocar na comida. Pé da cadeira. A cadeira tem pé? Não, o pé é propriamente algo de um ser vivo, mas é aplicado para detalhar, para descrever uma cadeira. A quinta figura de linguagem é a antonomásia, que é usada basicamente para pessoas. É uma espécie de apelido que se confere aos seres, valorizando algum de seus feitos ou atributos. Exemplos básicos. Leu a obra do Poeta dos Escravos. O Poeta dos Escravos é uma antonomásia de Castro Alves. O rei do futebol fez mais de 1000 gols. O rei do futebol é um título atribuído ao rei Pelé, o jogador do século. Né? Você gosta da terra da garoa? A terra da garoa, vamos lá, chove, tem aquele chuvisco rotineiro, é propriamente de São Paulo. E já a perífrase, professor, não é a mesma coisa que a antonomásia. A antonomásia é usada para pessoas. Já a perífrase é usado para lugares ou para animais. Como, por exemplo, a Cidade Luz é linda. Qual é a Cidade Luz? Paris. Sigamos adiante. Sinestesia. Sexta figura de linguagem. É a figura que proporciona a mistura de percepções, mistura de sentidos. É aquela que trabalha com as percepções, com os sentidos humanos. Tinha um olhar gelado. Veja, se trabalha com olhar, se trabalha basicamente com a visão. O outro nível de figuras de linguagem são as figuras de pensamento. A sétima figura é a antítese, trabalha os contrários, é a aproximação de ideias de sentidos opostos ou de sentidos contrários. Vejamos este exemplo, fica ligado aí, vai anotando. Tinha na alma, um herói e um covarde. Quais são os dois termos contrários aqui? Herói é o contrário de covarde, covarde é o contrário de herói. A oitava figura de linguagem, que é uma figura de pensamento, é o eufemismo, é o emprego da palavra ou expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade triste, chocante ou desagradável. O eufemismo, ele abranda uma situação, certo? Já o disfemismo, não abranda, cita a coisa como realmente ela é.
Exemplo de eufemismo. Ele foi desta para melhor. O que significa isso? Ele faleceu, ele morreu. A nona figura de pensamento é o paradoxo, ou chamado de oxômoro. Oxômoro. Anota aí. É o emprego de duas ideias antagônicas que se excluem mutuamente, mas que aparecem em uma mesma frase. São mais do que ideias opostas, são ideias antagônicas, ideias rivais que se excluem em sentido, que se excluem mutuamente. Exemplo: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. No famoso poema de Camões sobre o amor, o soneto sobre o amor, como é que algo pode arder sem se ver? Isso é um absurdo, é um paradoxo. Como é que uma ferida dói e não se sente? Isso é um absurdo, isso é um paradoxo, ou oxômoro. Beleza? Estou cego e vejo. Como é que a pessoa pode estar cega e ver ao mesmo tempo? Isto é um absurdo, é um paradoxo ou oxômoro. Beleza? Então sigamos aí adiante. Estou cego e vejo é uma frase retirada de um texto de Carlos Drummond de Andrade. E aqui é um texto, obviamente, do soneto de Camões. Pesquise mais sobre este poema, ele é maravilhoso e vai falar sobre as situações contrárias do amor. Sigamos aí adiante. A décima figura de linguagem, figura de pensamento, é o exagero proposital. É uma afirmação exagerada. Olha, veja, leia comigo. Estou morrendo de alegria. Que coisa, como é que a pessoa está morrendo de alegria? Quando você quer exagerar em uma afirmação, você está usando uma hipérbole. Outro exemplo aí do ladinho. Chorou um rio de lágrimas. Chorou um rio de lágrimas. Como é que é impossível para o ser humano chorar um rio de lágrimas? Aqui apenas é um exagero, é um efeito de sentido, né? Que se pode usar em licença poética, em poesia, em romance, em histórias fantasiosas. A 11ª figura de pensamento, figura de linguagem, é a ironia, é a forma intencional de dizer o contrário do que se pensa. É a forma intencional de dizer o contrário do que pensamos. Quando você quer dizer alguma coisa, mas você não quis dizer aquilo. Exemplo: ele era fino e educado, comeu como um porco. Além de ser gentil, nem disse obrigado. Veja, como é? Você usa uma expressão atribuída a uma pessoa, chamando-a de fino e educado, mas logo em seguida, né, seu pensamento é comeu como um porco. E aí você continua e afirma que ele é gentil, né? Mas o seu pensamento é nem disse obrigado, canalha. Então, ironia basicamente é dizer o contrário do que se pensa. Tranquilo? E a gente usa basicamente esse tipo de figura de pensamento em nosso dia a dia, né? Você pode até expressar: este professor é muito bom, gostei dele. Canalha, passa muitas atividades, passa uma prova que é um terror. Então, em ironia, a gente usa isso corriqueiramente. A outra figura de linguagem é a personificação. 12ª figura de linguagem é a personificação, ou também chamada de prosopopeia. É dar a vida aos seres inanimados ou dar características humanas aos animais e objetos. A formiga disse que tinha de trabalhar. A vida ensinou-me a ser humilde. A formiga diz alguma coisa? Não fala, mas você pode ver a formiga falando em fábulas. Né? A vida ensinou-me a ser humilde. A vida também não fala, né? Você aprendeu de alguém ou de uma situação. Então, formiga é um termo personificado, e vida também é um termo personificado ou uma prosopopeia. Você usa muito isso, repito,
no mundo das histórias fantasiosas, no mundo da poesia. Sigamos aí adiante, gente. 13ª figura de linguagem é a silepse. Silepse é a concordância que se faz com uma ideia e não com a palavra expressa. A silepse você trabalha uma concordância ideológica. Você concorda com a ideia e não com a palavra expressa. E essa concordância, ela pode ser de 3 formas. Pode ser de gênero, pode ser de número e pode ser de pessoas. De pessoa. Então a silepse a silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. A silepse de gênero é quando você vê aqui objetivamente um distanciamento entre o termo feminino, que é Vossa Excelência, e um termo masculino, que é homenageado. Vossa Excelência é um pronome de tratamento e ele está no feminino. E já homenageado é um adjetivo que está no masculino. Mas isso aqui, professor, pode ser dito? Sim, você pode utilizar isso, né, enquanto linguagem poética, e se aproxima muito da linguagem oral, da linguagem do nosso dia a dia. O correto, o culto, a forma culta seria Vossa Excelência será homenageada, mas aqui a homenageada está concordando, por exemplo, com um juiz, com um deputado, etc. Número trabalha aí singular e plural, não é isso? Veja, o público aplaudiram o espetáculo musical. Isso daqui está certo? É uma linguagem culta? É uma linguagem informal? A gente vê assim basicamente que não, porque o público está no singular e o verbo está no plural. O público, ele está na primeira pessoa, aliás, ele está na terceira pessoa do singular, e aplaudiram está na terceira pessoa do plural. O adequado seria o público aplaudiu, mas geralmente na linguagem oral isso aqui se escapa e pode ser admitido em textos poéticos, em textos literários. E é admitido também na linguagem do dia a dia. E por último é a silepse de pessoa que trabalha, basicamente aí com o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Veja, os brasileiros somos massacrados. Os brasileiros, ele está na terceira pessoa. Está na terceira pessoa do plural. E somos, ele está na primeira pessoa do plural. Veja que, segundo as regras de concordância, segundo a regra de concordância verbal, isso aqui está inadequado, mas para a linguagem oral, para a linguagem literária ou poética, pode ser admitido. Tá certo? Os brasileiros somos massacrados, porque ele não quer concordar, né? Ele não está concordando diretamente aí com o brasileiro, está concordando com o nós, com o pronome reto nós. Beleza? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Então, aí vamos seguir adiante. A 14ª figura de linguagem é a apóstrofe. Apóstrofe diz respeito à invocação, ou interpelação de ouvinte, ou leitor, seres reais ou imaginários, presentes ou ausentes. Também é conhecido como vocativo. Se usa muito também em poesia, em textos literários, em discursos. Exemplo: ó Deus, mereço tanto sofrimento. O apóstrofe aqui é Deus, que é também o vocativo. Ó Deus é o apóstrofe e o vocativo. Tenha piedade, Senhor, de seus filhos, também é usado em oração pessoal. O apóstrofe e o vocativo é Senhor, é a quem você está se referindo, é a quem você está invocando. Tranquilo? E a 15ª figura de pensamento é a gradação, é aumento ou diminuição gradual. Você usa uma frase no sentido aumentando o sentido dela ou diminuindo o sentido dela. Vejamos aqui. A paixão crescia, amadurecia e vingava.
se solidificava. Veja que há uma gradação de aumento nesta frase. Sigamos adiante. Por último, o último nível de figuras de linguagem são as figuras de construção. A 16ª figura de linguagem é a aliteração. É a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes. Coloca aí a nota, é a repetição basicamente de consoantes. Exemplo, retirado de um texto de Guimarães Rosa. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Qual é a consoante que é repetida nesta frase, neste trecho? O B. A consoante B, a letra B. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. A próxima figura de linguagem, figura de construção, é o polissíndeto, a repetição de conjunções ou síndetos. Puxo aqui 2 exemplos. Não sorriu, nem feliz ficou, nem quis me ver, nem se importou com a partida. Veja, eu tenho aqui a conjunção aditiva nem feliz ficou, nem quis me ver, e ela é repetida aqui durante a frase, é repetida 3 vezes. A mesma coisa acontece aqui neste outro enunciado. E resmunga, vírgula, e chora, vírgula, e grita, vírgula, e pula, vírgula, e berra. A conjunção aditiva, o síndeto que é repetido aqui é o e resmunga, e chora, e grita, e pula, e berra. A próxima figura de construção é a repetição de palavras com o intuito ou o objetivo de exprimir a ideia de progressão e intensificação. Exemplo, aquela noite era linda, linda, linda. Você também pode usar essa figura de construção chamada repetição para alguém muito especial de sua vida. Não é? Por exemplo, vamos aqui uma frase sobre as mães, né? Mãe, a senhora é linda, a senhora é linda, a senhora é linda. Outro exemplo de repetição, enquanto tudo isso acontecia, a garota crescia, a gente vê muita gente assim, do interior, pessoas mais simples, né, quando falando de forma repetitiva, repetindo muitos termos para intensificar a ideia. A outra figura de linguagem, né, figura de construção, é a anáfora, é também a repetição de palavras, porém no início de frase ou verso. Isso é muito usado aí na liturgia católica, principalmente durante a celebração da palavra ou durante a missa, quando se repete termos. Eu quase não saio, eu quase não tenho, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Um trecho de um texto de Gilberto Gil. A repetição eu quase, ela é feita ela é repetida, né? Basicamente aqui no início desta frase. Claro que aqui é apenas um fragmento de um texto, de uma música do Gilberto Gil. E a 20ª figura de linguagem é a anadiplose. Anadiplose consiste em repetir no início de uma oração ou de um verso a última palavra da oração ou verso anterior. Repita comigo, veja aqui. O que significa anadiplose? Consiste em repetir no início de uma oração ou de um verso a última palavra da oração. A última palavra da oração ou verso anterior. Vamos ver aqui. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Verdade é, meu Senhor, que hei delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. É um texto de um poema de Gregório de Matos. Vale também ver que nos sermões do Padre Antônio Vieira há esse recurso estilístico também, anadiplose. Veja,
Quando você repete no início de uma oração, a última palavra, veja, neste primeiro verso, a última palavra é verdade. No verso seguinte, a palavra verdade é repetida. Veja que nesse segundo verso, a última palavra é delinquido. Já no verso seguinte, no terceiro verso, delinquido é repetido. É repetido no início do terceiro verso. Beleza? Sigamos aí adiante. Espero que você esteja compreendendo bem este assunto. Pleonasmo é a 21ª figura de linguagem, figura de construção pleonasmo. É a repetição da mesma ideia com o objetivo de realçar, de dar destaque a alguma coisa. Veja. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Veja, o pleonasmo é uma repetição. É você falar da mesma coisa. Veja, o mar salgado, o mar é o mar português. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O pleonasmo, ele trabalha, obviamente, com repetição de palavras. E também existem os pleonasmos mais comuns que vocês podem consultar no módulo. As inversões. Vamos entrar aqui. 22ª. Hipérbato é a alteração da ordem direta dos termos ou das próprias orações. Aquela pessoa nunca mais quero ver. Da casa saíram as crianças, da igreja estavam nele na frente. Veja, quando se fala de alteração direta, alteração da ordem direta dos termos, é que a ordem direta ela é composta por sujeito, verbo e complemento. Aqui a gente não vê. Veja, aquela pessoa. Nunca mais quero ver aquela pessoa. Veja que neste primeiro exemplo, ele é iniciado com o objeto direto aquela pessoa. Da casa também segue como um objeto indireto segue como um complemento de saíram. Ele segue basicamente como um complemento de saíram. A ordem direta aqui seria: as crianças saíram da casa. Da igreja estava ele na frente. Poderia ter começado a frase com sujeito, verbo e complemento, mas ele começou aqui com o lugar, com o nome de lugar. E também de forma preposicionada. Poderia ter dito assim: ele estava na frente da igreja. Seria bem mais simples. A 23ª figura de linguagem é a síntese, é a inversão muito violenta na ordem natural dos termos, de modo que a compreensão seja seriamente prejudicada. Ouviram do Ipiranga margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Veja, a ordem direta desta frase, desta parte do nosso hino nacional, seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Seria iniciada com sujeito, com verbo e com o complemento. Mas aqui ela é iniciada com verbo. E depois verbo, começa aí tem um verbo, depois tem o sujeito e tem o complemento. Veja que quando se fala em inversão violenta, esta parte do hino nacional, basicamente aí a primeira parte, é um exemplo de síntese, que é uma inversão muito violenta na ordem natural dos termos. Sigamos aí adiante. Termos desvinculados, temos aí o anacoluto, é a quebra da estrutura normal da frase, a fim de introduzir nova palavra sem ligação sintática com as demais. Veja, minha vida, vírgula, tudo sem importância. Eu, vírgula, eles diziam que a culpa era minha. Veja que é um estilo de enunciado que após o sujeito vem uma vírgula.
após o sujeito vem uma vírgula. E o eu também, após o eu, ele também vem uma vírgula. E após ele tem uma palavra sem ligação, né? Sem ligação sintática. Veja, minha vida, tudo sem importância. Quando se fala de quebra da estrutura normal da frase a fim de introduzir nova palavra sem ligação sintática com as demais, você tem que ver aqui que minha vida não tem uma ligação com tudo sem importância. E eu não tenho uma ligação direta com eles diziam que a culpa era minha. Uma coisa está desvinculada aí. A 25ª figura de linguagem é o assíndeto. É a ausência da conjunção entre palavras ou entre orações de um período. Assíndeto quer dizer sem síndeto. Exemplos: nunca tivemos glória, amores, dinheiro e perdão. Você vê que quando eu pronunciei assim, eu li da seguinte forma: nunca tivemos glória, amores, dinheiro e perdão. Eu incluí automaticamente, isso mentalmente, a conjunção aditiva e, mas isso aqui obviamente não tem. Se usa muito isso na escrita, mas comumente a gente coloca sempre uma conjunção aditiva, um e, quando fala de acréscimo. Mas a leitura correta disso seria: nunca tivemos glória, amores, dinheiro, perdão. Vim, vi e venci, disse Júlio César após vencer uma batalha. Eu poderia ter colocado aqui o e, mas ele não entra, porque é uma frase assíndeta. É uma frase assíndeta. E aqui também é uma frase assíndeta. É sem síndeto. A 26ª figura de linguagem é a elipse, é a omissão de palavra ou expressão que pode facilmente ser subentendida. Requer-se, seja intimado. Toda cidade parada por causa do calor. Toda cidade está parada por causa do calor. O termo aqui facilmente reconhecido é está. Beleza? A 27ª figura de linguagem é o zeugma, é um tipo de elipse, mas ele ocorre quando o termo omitido é o mesmo que aparece na oração anterior. Na elipse não aparece com a omissão de um termo dito na oração anterior. Na elipse não tem. Não aparece um termo. Ele tem que ser subentendido. Ele é facilmente subentendido. Geralmente é um verbo. Já aqui no zeugma é um termo omitido que é dito anteriormente. Veja, na terra dele só havia mato. Na minha, só prédios. O termo aqui omitido foi havia na segunda oração. Meus primos conheciam todos. Eu, poucos. O termo aqui omitido é conheciam. Beleza? Eu coloquei a vírgula no lugar de conheciam. E aqui a vírgula no primeiro exemplo está no lugar de havia. 28ª figura de linguagem é a onomatopeia. Ocorre quando, aqui ocorre, viu? Quando se imita o som à voz natural dos seres. É um recurso fonêmico ou melódico. Joãozinho, sem mais palavras, deu rédea e lepe, arrancou estrada fora. Repete o som, aí é o barulho do cavalo correndo, beleza? Então aqui, gente, ficaremos por aqui. Respondam às atividades e fique ligado. Até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu.